Deus Pai, que é todo poder e bondade, amor e luz, nós queremos agradecer nesse momento a oportunidade de estarmos juntos na palestra de hoje. Rogamos a Ti a misericórdia e o amor, a paz, a tranquilidade em nossos corações, para que possamos buscar no Evangelho de Jesus, Seu Filho querido, todas as forças que necessitamos para vencer as nossas inclinações, as inferioridades, as dificuldades e tudo aquilo que se apresenta no planeta, na Terra, necessários que o são nesses momentos para o aprimoramento de nosso espírito, mas que a força do Teu amor possa também nos auxiliar nesta caminhada, para que assim possamos chegar ao momento de amor e de luz que cada um de nós tanto necessita e precisa. Que a paz, o amor e a luz de Jesus esteja conosco, hoje e sempre. Boa noite a todos, que a paz e o amor do Cristo estejam no coração de cada um dos irmãos e que neste momento possamos ter o nosso abraço amigo, fortalecendo ainda mais nossos laços de amizade, porque como nos lembra Cristo, irmãos já o somos há muito tempo. Ela havia sido uma mulher vitoriosa. Aos 31 anos de idade, com uma filha de 10 anos, teve uma paralisia e perdeu os movimentos das pernas. Aquela mulher jamais se entregou ao desânimo. Pelo contrário, conseguiu ser mais ativa em sua vida do que era antes de apresentar a mazela. Diplomou-se em educação especial e aprendeu tudo o que podia sobre as pessoas com deficiências. Depois, fundou até um grupo de amparo chamado Os Incapacitados. O seu exemplo modificou a vida daqueles que a rodeavam, principalmente a sua filha, que, anos mais tarde, dedicou-se ao direito na área penal. Apesar da paralisia, aquela mulher envolveu-se no auxílio aos detentos, levando-lhes mensagens de estimável valor. Aquela mulher então se dedicava agora a aliviar a dor daqueles que se mantinham no cárcere. Dentre aquilo que fazia com esses irmãos, destacava-se a troca de cartas, a qual ela recebia e escrevia a eles. E vamos aqui destacar uma delas, que nos diz assim: Querido Armon, quero que saiba que tenho pensado em você com frequência desde que recebi sua carta. Você mencionou como é difícil estar preso atrás das grades e meu coração une-se ao seu. Mas quando você disse que não imagino o que é estar na prisão, sinto-me compelida a dizer-lhe que está errado. Existem diferentes tipos de liberdade, Armon. Diferentes tipos de prisões. Às vezes, nossas prisões são autoimpostas. Quando, com 31 anos, levantei-me um dia para descobrir que estava completamente paralisada. Senti-me em uma armadilha, dominada pela sensação de estar presa dentro de um corpo que não me permitia mais correr nas campinas, dançar ou carregar minha filha nos braços. Fiquei ali deitada por muito tempo, lutando para chegar a um acordo com minha enfermidade e buscando compreender o que a vida tentava me dizer. Um dia, então, me ocorreu que, na realidade, ainda havia opções abertas para mim que eu tinha a liberdade de escolher entre elas. Será que eu deveria sorrir e conseguiria sorrir se visse meus filhos de novo? Ou iria chorar? Iria zangar-me com Deus? Ou iria pedir a Ele que fortalecesse minha fé? Em outras palavras, o que eu iria fazer com o meu livre-arbítrio que Ele havia me dado?
e que ainda me pertencia. Tomei a decisão de lutar, enquanto estivesse viva, para viver o mais plenamente possível, para realmente procurar tornar minhas experiências aparentemente negativas em experiências positivas. Procurar formas de transcender minhas limitações físicas, expandindo minhas fronteiras mentais e espirituais. Eu poderia escolher entre ser um exemplo para meus filhos, ou poderia então ali murchar e morrer emocionalmente e fisicamente. Existem muitos tipos de liberdade, Ayman. Quando perdemos um tipo de liberdade, temos que simplesmente procurar por outro. Você e eu somos abençoados com a liberdade de escolher entre os bons livros que iremos ler e os quais deixaremos de lado. Você pode olhar para as grades ou pode olhar através das grades. Você pode ser um exemplo para os prisioneiros mais jovens ou pode se misturar com os encrencreiros que estão junto a ti. Você pode virar as costas para Deus ou pode amá-lo e buscar conhecê-lo. Até certo ponto, Ayman, estamos juntos nisso. Essa irmã nos dá uma lição que é maravilhosa, nos ensinando a importância de olharmos os problemas que se apresentam em nossas vidas, mas também olhar aquilo que se abre à nossa frente, mesmo com a existência desses problemas e com essas dificuldades. No Livro dos Espíritos, na questão 619, nós encontramos: a todos os homens facultou Deus os meios de conhecerem sua lei? Todos podem conhecê-lo, disse os Espíritos, mas nem todos a compreendem. Os homens de bem e os que se decidem investigá-la são os que melhor a compreendem. Todos, entretanto, a compreenderão um dia, porquanto forçoso é que o progresso se efetue. No Livro dos Espíritos também teremos os irmãos espirituais nos respondendo sobre o livre-arbítrio. Estão entre as questões 843 e 850, no capítulo 3 da Lei da Liberdade, que nos diz: livre-arbítrio. Nossa liberdade é proporcional ao nosso estágio evolutivo. Com a sentença, podemos entender o quanto é relativo o nosso livre-arbítrio, porque respondemos no tribunal de nossa intimidade apenas por aquilo que somos conscientes. Desta forma, todos os seres existentes estão sujeitos à mesma lei, aonde o limite de sua responsabilidade e liberdade é proporcional à consciência de cada ação executada. O homem dispõe de uma consciência onde sua responsabilidade se difere dos demais seres, e quanto mais consciente ele for, mais compromisso assume diante da existência. A noção de livre-arbítrio está dissociada de responsabilidade. Quem nos comenta isso é Kardec, quando nos comenta sobre a fatalidade e a responsabilidade. Se o homem não fosse livre para atuar, seria apenas uma máquina cega. Os criminosos e os viciados não seriam então responsáveis por seus atos, que poderiam atribuir aos seus genes. Essa crença de que todos os nossos pensamentos e todos os nossos atos são inteiramente determinados pela lei da matéria é que a impressão que temos de ser livre é ilusório e chamada de determinismo. É a negação de toda a responsabilidade e de toda a moralidade. A questão do livre-arbítrio é esclarecida pela doutrina dos renascimentos sucessivos e evolução do ser. Nas camadas inferiores da criação, o ser ainda se ignora. Apenas o instinto e a necessidade o conduz. E é apenas nos tipos mais evoluídos que aparecem, com uma alvorada veste pálida, os primeiros rudimentos de faculdades. Na humanidade, a alma está enriquecida pela liberdade moral. O seu julgamento, sua consciência se desenvolve mais e mais à medida
que percorre sua imensa carreira. Colocada entre o bem e o mal, compara e escolhe livremente. Esclarecida por suas decepções e seus males, e no seio das provas que sua experiência se forma, que sua força moral se tempera. A questão do livre-arbítrio pode se resumir assim: o homem não é, de forma alguma, conduzido fatalmente ao mal. Os atos que perfaz não estão escritos antecipadamente. Os crimes que comete não são, de nenhuma maneira, o cometimento de uma sentença do destino. Ele pode, como provas e como expiação, escolher uma existência onde terá as tentações do crime. Mas seja pelo meio aonde se encontra colocado, seja pelas circunstâncias que sobrevêm. Mas ele é sempre livre para agir ou não agir. Assim, o livre-arbítrio existe no estado espiritual, na escolha da existência e das provas, e no estado corporal, nas faculdades de ceder ou resistir aos arrastamentos aos quais voluntariamente nos submetemos. O espírito desembaraçado da matéria e no estado errante faz escolha de suas existências corporais futuras segundo o seu grau de perfeição a qual chegou. E é nisso, como dissemos, que consiste, sobretudo, o seu livre-arbítrio. Essa liberdade não é de nenhuma forma anulada pela encarnação. Se cede à influência da matéria, é porque sucumbe ante as provas que ele mesmo escolheu. E é para ajudar e superá-las que pode invocar a assistência e a misericórdia de Deus e dos bons espíritos. Sem o livre-arbítrio, o homem não tem nem culpa no mal, nem mérito no bem. E isso é de tal ponto reconhecido que, no mundo, a reprovação ou o elogio são sempre proporcionais à intenção, isto é, à vontade. Ora, quem diz vontade, diz liberdade. O homem não poderia então procurar uma desculpa de suas faltas na sua organização biológica, sem abdicar de sua razão e de sua condição de ser humano, e assim se assemelhar aos brutos. Se ele assim agisse para o mal, agiria do mesmo modo para o bem. Mas quando o homem faz o bem, tem um grande sentido de estar fazendo algo meritório e não se preocupa de gratificar seus órgãos. O que prova que, malgrado a opinião de alguns sistemáticos, ele não renuncia instintivamente ao mais belo privilégio de sua espécie, a liberdade de pensar. A fatalidade, tal como se entende vulgarmente, supõe a decisão prévia e irrevogável de todos os eventos da vida, qualquer que seja a sua importância. Se tal fosse a ordem das coisas, o homem seria uma máquina sem vontade. Para que lhe serviria a sua inteligência, o seu pensar, o seu agir? Uma vez que em todos os seus atos seria dominado pelo poder do destino. Uma tal doutrina, se fosse verdadeira, seria a destruição de toda a liberdade moral. Não haveria mais para o homem a responsabilidade e, por consequência, nem o bem nem o mal, nem crimes nem virtudes. Deus, soberanamente justo, não poderia punir sua criatura pelas faltas que não dependeria dele não cometer, nem o recompensar pelas virtudes dos quais não teria o mérito. Uma semelhante lei seria a negação da lei do progresso, porque o homem que esperasse tudo da sorte nada faria para melhorar sua posição, sua condição. A nossa companheira, naquela condição que havia, permaneceria ali, achando que o destino a levou àquela cama a permanecer com as pernas paralisadas e nada faria. A fatalidade, portanto, não é uma palavra vã. Ela existe na posição que o homem ocupa sobre a terra e nas funções que cumpre.
e, por conseguinte, no gênero de existência que seu espírito de fato escolheu como prova, expiações ou missão. Ele sofre fatalmente todas as vicissitudes desta existência e todas as tendências boas ou más que lhe são inerentes. Mas aí termina a fatalidade, porque depende de sua vontade ceder ou não a essas tendências. Os detalhes dos eventos estão subordinados às circunstâncias que ele mesmo provoca por seus atos, sobre os quais os espíritos podem influenciar pelo pensamento que lhe sugerem. A fatalidade está, então, nos eventos que se apresentam, já que são consequência da escolha da existência feita pelo espírito, e ela pode não estar no resultado dos eventos, uma vez que pode depender do homem lhes modificar o curso por sua prudência. Ela jamais está nos atos da vida moral. E na morte que o homem está submetido de maneira absoluta à lei inexorável da fatalidade, porque ele não pode escapar à sentença que fixa o termo de sua existência, nem ao gênero de morte que ele deve interromper seu curso. Segundo a doutrina materialista, o homem carrega em si mesmo todos os seus instintos. Eles provêm, seja de uma organização física, pela qual não seria responsável, seja de sua própria natureza, na qual pode buscar uma desculpa a seus próprios olhos, dizendo que isso não seria sua falta, já que nasceu assim. A doutrina espírita é evidentemente mais moral. Ela admite o livre-arbítrio do homem em toda a sua plenitude. Lhe diz que, ao agir mal, seja por sua própria vontade, seja por ter cedido a uma sugestão estranha má, lhe cabe toda a responsabilidade, uma vez que lhe reconhece o poder de resistir. O que evidentemente é mais fácil do que se tivesse de lutar contra sua própria natureza, suas próprias fraquezas, suas próprias paixões. Assim, segundo a doutrina espírita, ele não tem um arrebatamento irresistível. O homem sempre pode fechar os ouvidos à voz oculta que lhe sugere o mal em seu foro íntimo, como os pode fechar a voz material dos que lhe falam. Ele, assim, o faz sua vontade, pedindo a Deus força necessária, misericórdia, com o mesmo intuito, reclamando a assistência dos bons espíritos para que lhe auxiliem naquele momento de luta com ele mesmo. E o que Jesus nos ensina na sua sublime prece de oração dominical, quando nos faz dizer: não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos do mal. Esta teoria de causa excitante de nossos atos resulta, evidentemente, de todo o ensinamento dado pelos Espíritos. Não somente ela é sublime de moralidade, mas acrescentaremos que ela se revela aos nossos próprios olhos. Ela o mostra livre de sucumbir a um jugo obsessor, como é livre de fechar sua casa aos importúnios. Ele não é mais uma máquina agindo por um impulso independente de sua vontade. É um ser de razão, que escuta, que julga e que escolhe livremente entre dois conselhos. Acrescentamos também que, devido a isso, o homem não está absolutamente privado de sua iniciativa. Não deixa de atuar nas suas próprias motivações, porque definitivamente não é senão um espírito encarnado que conserva, sob o invólucro corporal, as qualidades ou defeitos que teria como espírito, trazidas das encarnações anteriores, de tudo aquilo que esse espírito já viveu. As faltas que cometemos têm então uma fonte primária na imperfeição de nosso próprio espírito, que ainda não atingiu a superioridade moral, que terá um dia, mas que traz completo o seu livre-arbítrio. Não perdemos essa liberdade. A vida corporal lhe é dada para purgar-se de suas imperfeições,
pelas provas que ali vai sofrer. E são precisamente suas imperfeições que o fazem mais falível e mais acessível às sugestões dos outros espíritos imperfeitos, que se empenham em procurar fazê-lo sucumbir na luta a que lhe comprometeu. Se vier a vencer essa luta, se eleva. Se frustra, permanece naquilo que era, nem pior nem melhor, é uma prova a recomeçar. E isso pode durar assim por muito tempo. Quanto mais se depura, mais seu lado fraco diminui, e menos se entrega àqueles que solicitam ao mal. Sua força moral cresce em razão de sua elevação, e os maus espíritos dele se afastam. Não acham mais brechas, nem portas abertas, nem janelas abertas em vossa casa. Os filósofos têm frequentemente contraposto o livre-arbítrio à previsão divina, pretendendo que se Deus tem o conhecimento do futuro, então nossos atos não são livres, uma vez que não podemos ir de encontro ao plano divino. Diante do conhecimento antecipado que Deus tem por todas as coisas, podemos verdadeiramente afirmar a liberdade humana? Questão complexa e árdua na aparência, e cuja solução está, entretanto, entre as mais simples. O homem não gosta das coisas simples. Prefere obscurecer-se, complicar e não aceitar a verdade senão após ter esgotado todas as formas do erro. Deus, cuja natureza infinita abarca todas as coisas, conhece a natureza de cada homem, de cada irmão, os impulsos e as tendências às quais ele poderá se render. Nós mesmos, conhecendo o caráter de uma pessoa, podemos facilmente até prever em que sentido, em uma dada circunstância, aquele irmão irá se direcionar, seja por interesse, seja por dever. Qual é a decisão que ele vai tomar? Uma resolução não pode nascer do nada. Ela está forçosamente ligada a uma série de causas e efeitos anteriores, das quais deveria estar ali a explicação. E são dali derivadas. Deus, conhecendo cada alma em seus mínimos meandros, pode então rigorosamente, com certeza, deduzir do conhecimento que tem desta alma e das condições aonde é chamado a agir, as determinações que, livremente, ele irá tomar. Observamos que a previsão de nossos atos não os faz surgir. Mesmo podendo Deus prever nossas resoluções, nem por isso elas têm seu curso menos livre. É assim que a liberdade humana e a previdência divina se reconciliam e se combinam quando se considera o problema na luz da razão. Sem livre-arbítrio, o homem não teria a responsabilidade dos seus atos. A fatalidade nunca existe nos atos da vida moral. Emmanuel, sempre com a sua luz, o seu amor, nos traz também uma observação maravilhosa sobre aquilo que o nosso coração tem a buscar, a desejar no caminho dessa estrada. E vejamos, aquilo que se apresentou da personagem da nossa história no começo, aquela mulher de 31 anos que teve a paralisia aos 31 anos, mas que não sucumbiu. Buscou ao seu redor forças, em si mesmo forças, para modificar, alterar e seguir seu caminho. Ela desejou se melhorar. Ela se prontificou a continuar na linha do progresso e do amor, não sucumbindo à situação que se apresentava, que, por certo, tinha os motivos de se apresentar em sua vida para que seguisse o curso do aprendizado. Um exemplo, como muitos que vemos ao nosso redor,
de pessoas que, se deparando com essas condições limitantes, seja físicas ou mentais, exercem dentro de si uma energia e uma força imensa e modificam o seu caminhar e, por vezes, não menos exemplos existem, modificando também aqueles que estão ao seu redor, sendo ferramenta divina de misericórdia do Pai, a propagar o amor de Deus a todo momento. Emmanuel, no livro Religião dos Espíritos, nos diz: se desejas. Toda melhora parece distante. Toda superação sugere como sendo quase impossível. Pedistes, porém, o berço terrestre, no exato lugar em que cabe aprender e reaprender. Não ouvides, por isso, que o domínio da lição não dispensa a vontade. Recebeste no lar muitos daqueles que te não alimentam a simpatia. No entanto, se desejas, pode transformar toda aversão em amor, desde que decidas ajudá-los com paciência. Sofres o chefe insano e crivar-te de inúmeros dissabores? Contudo, se desejas, podes convertê-lo em amigo, desde que disponha a auxiliá-lo sem pretensão. Padeces dura condição social, reatando o infortúnio? Todavia, se desejas, pode transfigurar a subalternidade em elevação, desde que te eduques para que a vida te use em plano mais alto. Trazes o órgão enfermo? Acerca-te de inibições? Entretanto, se desejas, podes aproveitá-lo na própria sublimação em nível superior. Ainda hoje, é possível encontrar-te sombras enormes. Sentes dominado por esse ou por aquele hábito vicioso que te exila realmente no desapreço? Mas, se desejas, pode reaver o próprio equilíbrio, empenhando energia e tempo no suor do trabalho digno. Afirma-te na impossibilidade de socorrer os necessitados, mas, se desejas, pode efetuar pequeninos sacrifícios domésticos a favor dos outros, de modo que a tua vida seja realmente uma bênção na vida de teus irmãos. Por isso, porém, é preciso não esquecer os recursos singelos que tanta gente deixa ao ouvido. O minuto de tolerância, o esquecimento de toda injúria, o concurso anônimo, a bondade que ninguém pede, o contato do livro nobre, a enxada obediente, a panela esquecida, o tanque de lavar, a agulha simples, a flor da amizade, o resto de pão. Queixas-te de necessidade e desencanto, fadiga e discórdia, abandone e solidão. Mas, se realmente desejas, tudo pode mudar. Que as palavras de Emmanuel possam nos fortalecer a cada dia, a cada momento. Porque se o nosso coração, como nos pede Emmanuel, deseja, podemos modificar, podemos alterar o curso daquela realidade que não nos está sendo agradável, nem a nós e nem ao próximo junto a nós. Mas, se desejamos, podemos sim alterar o curso deste momento e trazer à nossa realidade o amor, a paz e a luz. Que os nossos corações possam fazer como a irmã da nossa história, que mesmo sofrendo a realidade difícil, buscou, através do auxílio aos necessitados, de uma forma ou de outra, o amparo e a força, para que ela se sentisse melhor, para que ela se sentisse mais forte, mas também buscando fortalecer todos aqueles que junto a ela estavam.
porque ela sabia das suas necessidades, das suas dificuldades, das suas inferioridades, mas respeitava também isso no outro e buscava, então, o perdão a si, perdoando o outro. Que os nossos corações se acalentem nesse Evangelho de Jesus, para que o nosso amor, a nossa paz, a nossa tranquilidade, para agir nesses momentos mais difíceis, seja como o da irmã da nossa história, fortalecendo a todos. E assim, porque assim, juntos, seremos mais fortes, hoje e sempre. Fiquem em paz, que a luz do Mestre Jesus esteja na casa de todos vós, abençoando a cada um de vocês. Fiquem em paz. Que assim seja.